glória a Deus. Deus é bom demais, porque Ele vive. A gente pode crer no amanhã, porque Ele vive, há esperança. E isso é motivo de celebração. É muito bom a gente estar aqui em mais um culto de sábado. E é impressionante como mesmo em meio a tudo que está acontecendo, a igreja do Senhor, ela está mais viva e operante do que nunca. Louvado seja Deus por isso. Isso é grande, isso é poderoso. Mas para que isso aconteça também, há muitos colaboradores e voluntários que estão diariamente, arduamente, trabalhando para levar a palavra de Deus, dando dos seus dons e talentos para que a igreja não pare, para a igreja continue de portas abertas, alcançando pessoas ao redor do mundo. Então, de onde você está, dê um glória a Deus pela vida dessas pessoas, pela vida dos nossos voluntários que têm dedicado dos seus dons, dos seus talentos, para que as pessoas sejam abençoadas e para que elas recebam esperança e fé através da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar pela palavra? Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos porque o Senhor vive e por isso nós podemos ter esperança. Nós te agradecemos porque a sua palavra é viva e não há limites para o Senhor. Nós te agradecemos porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não para. Ela continua crescendo mesmo em meio às diversidades. Mesmo em meio às turbulências e às tribulações, a igreja do Senhor se expande porque ela é vida, ela é esperança para essa terra. Deus, então, em nome de Jesus, que hoje a gente possa continuar recebendo da sua palavra. Nós já fomos impactados por esse louvor, nós já fomos impactados pela sua palavra cantada e tocada e ministrada. Mas Deus, em nome de Jesus, que agora a gente possa receber algo direto da sua palavra também. Abre os nossos corações, Deus, que a gente possa ter algo direto do coração do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava orando para entender o que Deus queria falar com a gente essa noite. É uma noite especial, é uma noite de Páscoa. E eu fui para o meu quarto, eu fui ter o meu tempo a sós com Deus para ouvir o que Ele queria falar. Não fazer um estudo ou já ir direto para a Bíblia, mas para receber uma palavra direta do Senhor. E enquanto eu orava, vinha uma música na minha cabeça. É engraçado porque é uma música antiga, é uma música que até eu ouvi durante um pouco espaço de tempo, mas essa música ela ficava vindo para mim. É uma música da banda Trina, é uma música antiga. E eu não lembrava detalhes da música, mas eu consultei os autores, consultei o pessoal que lembrava, e ela fala: Ele veio e foi em nome do amor que Ele lutou, para deixar marcado na história maior prova de amor. Ele veio e foi em nome do amor que Ele lutou, para deixar marcado na história maior prova de amor. E enquanto essa música vinha e eu continuava orando, Deus foi me levando em oração e tocando no meu coração a me lembrar que a Páscoa é uma história de amor e de esperança. Páscoa é a maior história, de amor e de esperança que já existiu. E por causa disso eu fui à palavra. Depois que Ele começou a tocar o meu coração, eu fui à Bíblia, a palavra de Deus, e vi o que era Páscoa. Primeiro eu vi o significado de Páscoa, que era passar por cima, passagem, e fiquei meio sem entender diretamente, mas eu fui às Escrituras e começando pelo Antigo Testamento, eu fui ver o que era Páscoa no Antigo Testamento. E eu não sei se você se lembra, mas o povo de Israel, ele estava vivendo sobre um período de escravidão no Egito. Era um tempo de escassez, um tempo que as famílias, as crianças, elas cresciam sobre as ordens, sobre o regime de Faraó. E era um período de intensa escravidão. Mas Deus levantou Moisés e, com o auxílio de Arão, enviou as 10 pragas e trouxe libertação para o povo. E depois de passar rãs, moscas, gafanhotos, passar por todas as pragas, Deus enviou aquela última praga que Ele enviaria o anjo da morte para passar por aquela região, onde todos os primogênitos de pessoas, de homens e animais, seriam mortos. Mas Ele fala para o povo dele que o povo dele separasse uma ovelha, um novilho, um cabrito, sem defeitos, sem mácula, sacrificasse esse cabrito, pegasse o sangue e passasse sobre uns umbrais da porta. E ali, aquelas casas que estivessem com esse sangue do cordeiro que foi sacrificado, o anjo da morte passaria e não entraria, e ali naquela casa haveria salvação.
Vamos ler o texto que está em Êxodo, capítulo 12. Você aí da sua casa pode abrir sua Bíblia. Se você está com acesso fácil à internet, provavelmente você está. Abra no Google, abra aí onde ficar mais fácil, mas vamos ler junto. A gente vai ler na versão da NVI. Êxodo, capítulo 12. A gente vai ler a partir do verso 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, na quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com as ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias no pés e cajados na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este será um dia memorial, que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Foi por meio da Páscoa que o povo de Israel foi liberto da escravidão, do desespero, da miséria e da opressão. Foi por meio da Páscoa que o povo saiu do alho e da cebola para um maná diário. A Páscoa trouxe libertação para o povo de Israel. E o mais engraçado e o que mais me impressiona é que assim como Deus fez com o povo de Israel, Deus continua fazendo e age ainda hoje. Deus ainda traz libertação sobre a nossa vida, Deus traz vitória sobre nós. A gente tem uma facilidade de se esquecer das provas de amor que Deus traz na nossa história, das provas de amor que Ele deixa marcada em nós. Parece que quando as coisas estão confusas, quando o anjo da morte está passando, ou quando a gente está desesperado com alguma coisa, a gente não consegue prestar atenção em mais nada. Os nossos olhos ficam fixos naquilo que é um momento de desespero, e parece que a nossa memória ela enfraquece. E a gente se esquece de tudo que Deus já fez e já operou na nossa vida e na nossa história. E além disso, a gente se esquece das passagens e das histórias bíblicas de como Deus é poderoso e como Ele não perde o controle da situação. Eu estava atento a isso e eu vi que, como aquela música do Resgate diz, eu tenho que constantemente me lembrar de não me esquecer de tudo que Deus já fez por mim e de tudo que Ele já fez na história e de tudo que Ele já marcou. Enquanto eu me lembrava disso, eu lembrei da história daqueles 2 discípulos que eles estavam caminhando ali na estrada de Emaús e eles estavam discutindo e Jesus chega até eles e Jesus se faz não reconhecer, então eles não conseguem ver que é Jesus. Jesus pergunta para eles: por que vocês estão discutindo? E eles, com os rostos entristecidos, olham para Jesus e falam: você não sabe o que está acontecendo? Você não está vendo o que está acontecendo em toda a Judéia? Você não ouviu as notícias? Por onde você andou? E Jesus, advertindo-os, começa a falar de todas as Escrituras e mostrar, através daquilo que Deus já fez e dos profetas, a promessa que Deus tinha para o povo dele e as promessas que iriam se cumprir através de Jesus. Eles chegam ao final do caminho, chegam em casa, eles chamam Jesus para comer com eles. Jesus vai, e quando Jesus parte o pão, eles reconhecem que é Jesus. Depois disso, quando Jesus vai embora, eles conversam um com o outro e falam: não ardia o seu coração enquanto Ele nos expunha a palavra? Enquanto Ele nos mostrava tudo aquilo que Deus já fez? O coração deles queimava quando eles se lembravam de tudo que Deus já fez e das promessas que Deus tem. O coração deles ardia. E é engraçado porque às vezes
num cenário como o que a gente vive, ou às vezes num cenário de dificuldade individual que você possa viver, parece que quando você começa a querer ter esperança, vem uma voz que fala: você não está vendo o que está acontecendo? Você não está atento a tudo o que está acontecendo no mundo? Onde você está vivendo, você é o único que não sabe as coisas que estão acontecendo? Mas quando a gente ouve as palavras de Deus, a gente vai para aquilo que Deus tem, a nossa perspectiva ela muda. Quando a gente recebe algo de Deus e a gente se lembra de tudo que Deus já operou e tudo que Deus já fez, dos livramentos que Deus nos deu, a nossa perspectiva muda e o nosso coração se enche de alegria, assim como o daqueles discípulos se encheu. Isso é incrível. Eu tenho que constantemente me lembrar de olhar por tudo que Deus já fez, por todas as promessas que Ele já deixou na minha história e na história da humanidade, para crer que mesmo em momentos de dificuldade, Ele não nos desamparará. Quantas vitórias Deus já não te deu? Quantas vezes, em cenários de dificuldade, Deus já não alterou a sua história em seu favor? Quantas vezes Ele não moveu situações que pareciam impossíveis para te dar o livramento e para te dar a vitória? Deus está ao seu lado. Se apegue naquilo que Deus fez. Se apegue na palavra dEle, porque Ele não vai te deixar. Mesmo em momentos de dor, se lembre de não se esquecer daquilo que Deus já fez. Se lembre de comemorar o livramento que Deus dá ao seu povo. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele é fiel para cumprir suas promessas. Nosso Deus não muda. O mesmo Deus que livrou o povo de Israel é o Deus que nos traz livramento todos os dias. É o mesmo Deus que nos traz cura e libertação. Mas, ainda que essa história da Páscoa no Antigo Testamento seja uma história linda, ela é só um trailer da maior história de amor. Ela é só um trailer daquilo que deixou marcado a história. Vamos ver a Páscoa no Novo Testamento? Enquanto no Antigo Testamento, o povo de Israel foi liberto de uma prisão física, de um cativeiro físico do Egito, no Novo Testamento, por meio de Jesus, nós recebemos uma libertação espiritual. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é incrível. Hoje nós temos a real liberdade por meio de Cristo Jesus. Lucas, capítulo 24. Abra sua Bíblia, é o segundo texto que nós vamos ler. A gente falou da Páscoa no Antigo Testamento. Vamos ver a Páscoa no Novo Testamento. Lucas, capítulo 24. Enquanto você abre, Jesus, o Verbo se fez carne. Ele veio à terra. Ele habitou no meio de nós. Sentiu nossas dores, nossas fraquezas. Morreu, morte de cruz. Mas não parou por aí. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou e vivo está. Lucas capítulo 24. Se você já conseguiu abrir, vamos ler junto. A partir do verso 1, primeiro. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres abaixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Jesus ressuscitou. O túmulo não segurou Jesus, Ele vive. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Isso é Páscoa no Novo Testamento, e isso é Páscoa. Essa é a maior história de amor. Jesus ressuscitou. O Verbo se fez carne, Ele viveu entre nós. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou com a chave da nossa salvação. Hoje, por meio de Jesus, nós somos salvos. Por meio do sacrifício de Jesus, da sua morte e ressurreição, eu e você somos livres e salvos no nome de Jesus. Eu fiz questão da gente ler o Êxodo capítulo 14, 12, para a gente poder ver detalhes de como era a Páscoa no Antigo Testamento e a gente reparar alguns detalhes. Você se lembra que para o povo ter salvação, eles precisavam sacrificar um cordeiro sem defeitos, e através do sangue desse cordeiro, eles teriam salvação. João Batista, quando vê Jesus, ele fala: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso Cordeiro. E mais do que isso, Jesus é o Cordeiro sem defeito. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18, ele fala: vocês não foram salvos com coisas corruptíveis como ouro,
mas vocês foram salvos com o precioso sangue de Jesus, o sangue de Jesus, como o Cordeiro imaculado e incontaminado. O sangue de Jesus, o Cordeiro sem defeitos, ele traz salvação e vida sobre nós. Isso é Páscoa, isso é Páscoa. Jesus trazendo vida, vida em abundância a cada um de nós. E para mim, o que é mais importante é que para a gente que conhece esse Jesus, a gente vive Páscoa todo dia. Porque todo dia a gente vive essa libertação. Todo dia a gente experimenta essa liberdade que Jesus Cristo nos dá. Jesus, ele subiu aos céus, mas ele deixou conosco o companheiro de todas as horas, o Consolador, o Espírito Santo. Deus, através de Jesus e através do Espírito Santo, é um Deus que nos dá paz em meio à guerra, paz em meio ao caos. É um Deus que nos dá uma vida de liberdade, mesmo em meio à prisão. Alguns discípulos, eles acreditavam, pelo contexto da época, que o Messias viria para trazer salvação do povo de Israel da opressão de Roma. Uma libertação física. O povo de Israel vivia, os judeus viviam sob Roma, sob o domínio do Império Romano, e eles acreditavam que o Messias viria para os tirar desse cativeiro, dessa opressão. Porque Moisés já havia tirado o povo dessa libertação, dessa opressão física no Egito. Então eles acreditavam que do mesmo modo o Messias viria e os tiraria do Império Romano. Mas quando Jesus veio, ele fez algo maior. Ele trouxe uma liberdade muito maior do que uma liberdade física. Jesus trouxe uma liberdade que independe de circunstâncias, uma liberdade espiritual, uma liberdade que você pode viver independente daquilo que está no mundo exterior. É por isso que Paulo consegue viver e escrever a carta da alegria, mesmo em meio à prisão, mesmo preso, Paulo consegue escrever cartas de alegria, porque a nossa alegria, ela não depende de circunstâncias. A nossa alegria, a nossa liberdade, ela não depende daquilo que a gente vê, mas daquilo que a gente não vê, porque a gente acredita em algo que é eterno, em algo que é além das circunstâncias passageiras. A liberdade que Jesus deu ao povo e que Jesus nos dá hoje é uma liberdade que independe de Egito, de Roma, de corona, independe de qualquer situação. A liberdade que Jesus Cristo nos dá é uma liberdade completa. A nossa esperança se firma naquilo que os nossos olhos não veem. Nossas esperanças se firmam na eternidade. Antigamente, teve uma época que se duas pessoas, elas queriam fazer uma aliança, eu tinha uma gratidão muito grande por alguém. Duas pessoas tinham um vínculo muito forte de gratidão, de amizade, de companheirismo. Elas faziam um pacto, uma aliança, um pacto de sangue. Elas não simplesmente assinavam um contrato. Elas cortavam as suas mãos e faziam um pacto de sangue. Por exemplo, se eu tivesse naquela época uma gratidão muito grande pelo Yuri, por tudo que ele já fez na minha vida, eu fazia com ele um pacto, onde eu cortava a minha mão, ele cortava a mão dele, a gente se cumprimentava e fazia um pacto de sangue. A partir desse momento, a gente tinha um vínculo forte. Então, se eu tinha alguma dívida, se alguém tinha algo contra mim, essa pessoa, eu podia cobrar do Yuri, eu podia falar, não, o Yuri tem um pacto comigo. Então, o Yuri, a partir do momento que a gente fez aquele pacto, ele também era responsável, corresponsável comigo pela minha dívida, com os seus próprios bens, com a sua própria vida. Então, se alguém vinha cobrar, eu mostrava a minha mão e falava, pode falar com o Yuri. E aí o Yuri, com os seus bens, com tudo aquilo que ele tinha, ele ia e pagava a minha dívida. Esse era um vínculo de forte, era um vínculo de sangue. É como se fosse um fiador, um avalista, mas naquela época muito mais forte. E é impressionante porque Jesus fez com a gente um pacto de sangue. Jesus derramou o seu sangue numa cruz, fazendo um pacto com a gente. E hoje, Jesus, ele é corresponsável, ele é responsável, tomou sobre si os nossos defeitos, as nossas falhas. E é como se Jesus falasse, fala comigo, porque eu tenho um pacto de sangue com ele. Jesus levou sobre ele as nossas dívidas, os nossos pecados. Jesus, quando foi crucificado, pouco antes de morrer, ele disse, tetelestai,
está pago, está quitado. Eu quitei, eu paguei as dívidas, eu levei sobre eles as dívidas deles, eu levei sobre mim as dívidas deles. A liberdade que hoje a gente desfruta é a liberdade que Jesus deu. Isaías capítulo 53, versículo 5, você não precisa abrir, diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Páscoa é mensagem de amor e de esperança. É Jesus, é através da Páscoa que ele nos trouxe paz e nos trouxe cura. Ele veio e foi em nome do amor que ele lutou, para deixar marcado na história a maior prova de amor. Eu não sei as circunstâncias que estão ao seu redor, eu não sei como tudo que está acontecendo no mundo está te afetando, mas eu tenho uma boa notícia para você: o seu Redentor vive, e ele leva sobre si todos os seus pecados, as suas dívidas, e ele leva sobre si tudo aquilo que te aprisiona. Às vezes aqui a gente está falando de liberdade e você fala, mas eu sou livre. Mas a liberdade que Jesus te dá é uma liberdade que vai livrar a sua alma. Às vezes você está cativeiro da sua própria mente, às vezes você está cativeiro na sua alma. E Jesus morreu para te fazer livre também, para você se sentir completamente livre, para você ter a sua alma livre para louvar, cantar o Jesus, para você ter a sua própria identidade restaurada. Jesus morreu e viveu por você. A própria palavra fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu não sei como você se encontra nessa noite, eu não sei como está o seu coração, mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu por você. E Ele quer fazer um pacto de sangue com você. Na época lá, quando eles faziam um pacto de sangue, as duas partes davam tudo que tinha. E talvez hoje você fale, mas eu não tenho nada. Tudo que eu tenho são meus medos, minhas dores, minhas desesperanças, a minha falta de paz, minha ansiedade. Mas entrega a sua vida hoje, do jeito que ela está, como ela está, a Jesus. Que Ele vai fazer a parte dEle, e Ele vai levar sobre Ele tudo isso que te tira paz, tudo isso que te tira liberdade. Nesse momento eu queria convidar você a baixar sua cabeça. Coloca o seu coração diante de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de Páscoa. E é um tempo diferente por causa de tudo que tem acontecido na humanidade. Mas começa a colocar o seu coração diante de Deus para você se lembrar de tudo que Ele já fez na sua história. De todas as marcas que Ele já deixou em você, marcas de amor. Começa a colocar o seu coração diante de Deus, para colocar os seus medos, os seus falhas, os seus pecados diante desse Deus. Começa a colocar o seu coração diante de Jesus. Jesus te dá a oportunidade de viver uma Páscoa hoje. Uma Páscoa e uma história de libertação e de amor na sua vida. Coloca as suas ansiedades, os seus medos diante de Jesus. Coloca aquilo que tem te feito preso, um prisioneiro. Coloca diante de Deus. Se há um pecado que tem te aprisionado, coloca diante de Deus. Se são ansiedades que tem te aprisionado, coloca diante de Deus. São medos, inseguranças, coloca diante de Deus. Para Ele te trazer libertação. Para que através do sangue dEle, Ele te faça livre. Que através da cruz de Jesus, você seja verdadeiramente livre. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós reconhecemos as nossas fraquezas e nossas falhas diante do Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor atua na nossa vida por sua graça e por tua misericórdia. Nós agradecemos porque o Senhor é bom mesmo quando nós não merecemos. Mas nessa noite nós estamos aqui, cada um na sua casa, colocando o nosso coração diante do Deus que tem todo o poder. Diante daquele rei que tem toda a autoridade para pagar e quitar qualquer dívida.
Nós colocamos diante do Senhor isso, Deus. Colocamos o nosso coração e a nossa vida. Em nome de Jesus, Deus. Age em nosso meio. Traz à nossa memória tudo o que o Senhor já fez e ainda vai fazer em nossa vida. Recebe o nosso coração diante de Ti, a nossa vida. Em nome de Jesus, toma sobre, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas e os nossos medos e nos faz verdadeiramente livre. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém.